Imagine que você está construindo uma casa. A programação seria o processo de projetar e construir essa casa do zero, passo a passo, seguindo um conjunto de plantas e regras específicas. Os programadores seriam o arquiteto e o construtor da casa. O arquiteto, neste caso, o programador, tem um conjunto de habilidades, técnicas e conhecimentos em design e construção. Ele usa a sua experiência para criar as plantas da casa, escrever códigos que determinam como a casa deve ser construída e como deve funcionar cada parte da estrutura. Depois, o construtor, que também é o programador, pega essas plantas e as segue à risca. Ele utiliza diferentes ferramentas e materiais, linguagens de programação e bibliotecas para construir a fundação, levantar as paredes, instalar os sistemas elétrico e hidráulico e dar forma a cada detalhe lourd da casa. Nesta nova aula do curso de Gestão de Operações da Eduteam Academy, você vai aprender os conceitos e os papéis da programação de operações dentro da gestão de operações, bem como seus objetivos no processo operacional. Além disso, vai entender o papel do programador e suas responsabilidades na gestão de operações, além das diferentes ferramentas e técnicas utilizadas na programação para planejar e sequenciar atividades. A programação de operações é o processo de planejar e organizar as atividades e os recursos necessários para realizar a produção de bens ou serviços de uma organização. Isso envolve a alocação eficiente dos recursos disponíveis, como mão de obra, máquinas, tempo e materiais, para alcançar os objetivos de produção estabelecidos. O principal objetivo da programação de operações é maximizar a eficiência e a produtividade das operações, ao mesmo tempo em que se minimizam os custos e se cumprem os prazos de entrega. Para alcançar esse objetivo, são considerados diversos fatores: a demanda pelos produtos ou serviços, a capacidade de produção, as restrições dos recursos disponíveis, as prioridades estabelecidas e as dependências entre as tarefas. A seguir, vou te apresentar alguns conceitos e papéis fundamentais da programação de operações. Programação da produção é o processo de definir quando e como os produtos ou serviços serão produzidos. Envolve tomar decisões sobre quais recursos serão alocados, como serão utilizados e quando cada tarefa de produção será executada. O objetivo é maximizar o uso dos recursos disponíveis e cumprir os prazos de entrega estabelecidos. Planejamento da capacidade. Capacidade se refere à quantidade máxima de produtos ou serviços que uma organização pode produzir em um determinado período de tempo. O planejamento da capacidade envolve avaliar a demanda futura e garantir que a capacidade de produção seja suficiente para atendê-la. Isso inclui decisões sobre a quantidade de mão de obra, máquinas e espaço necessários para atingir os objetivos de produção. Sequenciamento de tarefas. O sequenciamento de tarefas consiste em definir a ordem em que as diferentes atividades de produção. Essa definição leva em conta fatores como a disponibilidade de recursos, as dependências entre tarefas, as restrições de tempo e as prioridades estabelecidas. Um bom sequenciamento pode ajudar a minimizar os tempos de espera, otimizar o fluxo de trabalho e reduzir os gargalos no processo produtivo. Programação Just in Time. O JIT in Time é uma estratégia de programação que busca minimizar os níveis de estoque, produzindo os produtos ou serviços exatamente no momento certo para atender à demanda. Em vez de manter grandes quantidades armazenadas, busca-se uma produção precisa e sincronizada com os pedidos dos clientes. Isso permite reduzir os custos de armazenamento e minimizar o desperdício. O papel do programador na gestão de operações é fundamental para garantir eficiência e alto desempenho nos processos. A seguir, apresentamos algumas responsabilidades-chave desse profissional nesse contexto. Gerente de operações é o responsável geral pela gestão das operações dentro da organização. Planejador de produção é o profissional encarregado de desenvolver e manter o plano de produção, levando em consideração os níveis de demanda, a capacidade produtiva e os recursos disponíveis. Analista de programação de operações. Esse profissional coleta e analisa dados relacionados ao desempenho da produção,
aos prazos de entrega, ao uso dos recursos e a outros indicadores-chave. Coordenador da cadeia de suprimentos. Esse papel se concentra na coordenação da cadeia de suprimentos, garantindo a disponibilidade pontual de matérias-primas, componentes e demais recursos necessários para a produção. Imagino que você deve estar se perguntando quais são as diferentes ferramentas e técnicas de programação utilizadas no planejamento e sequenciamento das atividades na gestão de operações. No planejamento e sequenciamento das atividades na gestão de operações, são utilizadas diversas ferramentas e técnicas de programação para otimizar os processos. A seguir, vamos apresentar algumas das mais comuns. Diagramas de Gantt. São ferramentas visuais que representam tarefas, durações, dependências e prazos em um eixo de tempo. Facilitam o planejamento e a programação das atividades. Método PERT é uma técnica utilizada para gerenciar e programar projetos complexos por meio de uma rede de atividades interdependentes. Permite estimar a duração das tarefas, identificar dependências e definir a sequência mais eficiente para concluir o projeto no menor tempo possível, com base na análise do caminho crítico. Método CPM é semelhante ao PERT. É usado para programar projetos considerando as durações e dependências entre atividades. Identifica o caminho crítico, que determina a duração total do projeto, e direciona os esforços para as atividades essenciais, evitando atrasos. Programação linear. É uma técnica matemática utilizada para otimizar a alocação de recursos limitados em atividades específicas. Ajuda a encontrar a melhor distribuição com base em objetivos, como minimizar custos ou maximizar a produção. É muito aplicada na programação de operações com múltiplos recursos e restrições. Algoritmos de otimização são ferramentas computacionais que buscam a melhor solução possível para um problema. Na programação de operações, são usados para encontrar as melhores sequências e alocações de tarefas e recursos. Exemplos incluem algoritmos genéticos, do vizinho mais próximo e da roleta de seleção. Softwares de programação e planejamento. Ferramentas especializadas, como sistemas IRP e softwares de gestão de projetos. Ajudam a gerenciar tarefas, recursos, prazos e dependências, facilitando a programação e a otimização das atividades. Em resumo, a programação de operações exerce um papel crucial na gestão eficiente das atividades de produção. Por meio do uso de ferramentas e técnicas adequadas, otimizar o sequenciamento de tarefas, alocar os recursos de forma eficiente, minimizar os tempos de espera e melhorar os prazos de entrega. Uma programação de operações bem feita se torna um componente essencial para o sucesso e a competitividade das organizações no ambiente produtivo. Convido você a explorar essa temática empolgante. Experimente mergulhar no universo da programação de operações e descubra como você pode fazer a diferença no mundo empresarial. Para isso, responda à seguinte pergunta: qual você acredita que seja o maior desafio ao implementar a programação de operações na indústria? Fico no aguardo da sua opinião na seção de comentários. Nos vemos na próxima aula do curso de Gestão de Operações da EduTeam Academy.